Glória a Deus, que bom que você veio, que bom que você está aqui, que bom que você também está nos acompanhando pelo canal do YouTube. Eu quero convidar a você a abrir as Sagradas Escrituras, a primeira carta de Pedro, capítulo de número 3, versículo de número 8. Foi? Viu? Deu uma pausinha para você aí, ó. Tem que ajudar os irmãos da fotografia. Eu fico aqui, aí eu escuto assim, tá. Ó, estão tentando tirar o ângulo, certo? Foi, se quiser eu faço outra pausa. Faço cara de pentecostal, qualquer negócio aí. Você achou? Diga, eu achei. Glória a Deus. Finalmente, tenham todos o mesmo modo de pensar. Sejam compassivos, fraternalmente amigos, misericordiosos, humildes. Não paguem mal com mal, nem ofensas com ofensa. Pelo contrário, respondam com palavras de bênção, pois para isto mesmo vocês foram chamados, a fim de receberem bênção por herança. Pois aquele que quer amar a vida e ter dias felizes, refreia a língua do mal e evita que os seus lábios falem palavras enganosas. Afaste-se do mal e pratique o bem. Busque a paz e empenhe-se por alcançá-la. Porque os olhos do Senhor repousam sobre os justos, e os seus ouvidos estão abertos às súplicas, mas o rosto do Senhor está contra aqueles que praticam o mal. Senhor, muito obrigado pela Tua palavra, que é vida para a nossa vida. Por isso, Senhor, pedimos, fala conosco mais uma vez, em nome de Cristo. Vai aparecer para você. Vamos lá no 3, todos juntos? 1, 2, 3. Glória a Deus. Irmãos, estava meditando nessa palavra e observando o tempo que nós temos vivido. Estamos atravessando um tempo de uma geração muito individualista, onde primeiro eu, segundo eu de novo, terceiro eu e quarto, talvez você. E isso tem me despertado e chamado a atenção para compartilhar com a igreja. E isso até mesmo dentro da igreja. Muitas vezes nós falamos acerca de que somos salvos, nascemos de novo, mas por trás deste pensamento de que somos salvos, eu não penso no coletivo, mas eu penso no eu sou salvo. Eu nasci de novo. Portanto, muitas vezes, usamos até aquela palavra que diz assim, salvação é? Tu conhece, tu já falou um dia isso. Salvação é individual. Não segura no meu pé, não. Cada um com seu mistério com Deus. E isso, de certa forma, tem minimizado ou tem nos feito esquecer de toda a revelação divina acerca da comunidade da fé. Às vezes esquecemos que Deus é um Deus de aliança com o seu povo,
e não exclusivamente com um indivíduo. Então, quando nós pensamos acerca da aliança de Deus, por exemplo, e a doutrina da Trindade, ela é muito bonita. E ela fala sobre essa coletividade na unidade, no Deus triuno, o Deus que subsiste em 3 pessoas, mas é apenas um único Deus, e é um mistério que a mente humana não consegue compreender, a tal ponto que a gente fica muitas vezes confuso, mas é Deus que subsiste em 3 pessoas, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, mas é um único Deus, não são 3 deuses, não é apenas um único Deus com 3 cabeças, é Deus triuno. E quando a gente estuda a doutrina da Trindade, há um termo que é utilizado que se chama pericorese. E pericorese é a ideia de que, ora, que a Trindade ela se completa. Ora, Deus Pai lança a luz ao Deus Filho ao Deus Pai e ao Deus Espírito Santo, e o Deus Espírito Santo ao Deus Filho e ao Deus Pai, e eles se completam, há uma harmonia na Trindade de forma una, e isso, de certa forma, também é transmitido espiritualmente, comunicado à igreja. Até aí tudo bem, irmãos? Amém ou não amém? Eu preciso falar, às vezes eu preciso falar disso porque nós vamos entender melhor no decorrer dessa pregação. Então, esse é o Deus de aliança. E quando Deus se revela, Ele se revela a Adão e Eva e diz, o que é para eles? Multipliquem, cresçam. Quando Deus se revela a Abraão, Deus abençoa a Abraão e a sua descendência. Quando Deus tira o povo do Egito, Deus tira uma nação inteira. Quando Deus leva a nação para a terra prometida, Deus dá diretriz para eles viverem em comunidade. E agora, no Novo Testamento, ou na Nova Aliança, Deus forma a sua família através da igreja, de uma aliança com a igreja. Então, observando esse individualismo acerca na igreja, e às vezes a tecnologia que precisava vir ao nosso favor com relação à unidade, muitas vezes nos afastam do meu irmão. Eu vi ele no Instagram, então está tudo bem. Eu vi o status dele, então está tudo bem. E às vezes, esse senso de que eu vi o fulano, traz a ideia de que eu estou em comunidade ou em comunhão com ele, de certa forma, mas muitas vezes não. Muitas vezes não. Então, irmãos, Pedro, de certa forma, ele está preocupado com isso. E a gente vai entender esse contexto agora. A gente vai entender o contexto do que estava acontecendo nesse tempo aqui. Essa carta de Pedro, olha comigo o capítulo 1. Pedro, capítulo 1, versículo 1, diz assim: Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos leitores que são forasteiros da diáspora,
no Ponto, na Galácia, na Capadócia, na Ásia, na Betínia. Eleitos segundo a presciência de Deus, Pai, em santificação do Espírito, para a obediência e a aspersão no sangue de Cristo, que a graça e a paz lhe sejam multiplicadas. Pedro escreve a essas igrejas, que hoje é atualmente a Turquia, né, a Ásia Menor, e nesse tempo que ele escreve, nós estávamos falando sobre isso, agora não me recordo se foi na ETB ou se foi na pregação passada, que era um cenário de perseguição, um cenário forte de perseguição, Nero matando o povo, perseguindo os cristãos, indo atrás deles. Olha, terrível coisa estava acontecendo naquele tempo, que para ser crente naquele período tinha que ser de verdade, hein, irmão? Não dava para ser crente nominal. E é um crente nominal. Fala, você é cristão? Aí, hoje, tem até assim, praticante ou não praticante? Eu vou de vez em quando numa igreja. Não. Naquele período em que o povo é chamado de forasteiros da diáspora, a ideia é que eles haviam fugido por conta da perseguição, eles são chamados de forasteiros. A ideia de que Pedro está tendo aqui é dizendo para ele, vocês não são deste mundo. Mesmo diante a perseguição, a maldade, a hostilidade que está acontecendo com vocês, vocês não são deste mundo. E Pedro começa a trazer, de certa forma, à mente deles, essa ideia de que eles não pertencem a este mundo. Eles não são desta pátria. Filipenses 3:20 vai dizer que, pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, eles não eram habitantes desta terra, mas de uma terra eterna. Por isso, Pedro chama eles de estrangeiros, forasteiros. Porém, aos olhos do mundo, que estavam voltados para aqueles crentes que estavam passando perseguição, eles aproveitariam esse tempo para testemunhar acerca de Jesus. Testemunhar acerca do reino. Olha comigo, capítulo 4, verso de número 4. Vai aparecer na sua tela aí. Vamos ler todos juntos no 3? 1, 2, 3. Pode deixar aí. Estavam falando mal deles, estranhavam eles, porque eles não se juntavam com relação à devassidão deles. Então, os crentes daquele tempo, os cristãos daquele tempo, estavam sofrendo perseguição por viverem uma vida de piedade, por viverem uma vida reta, certa. E eles estavam sendo perseguidos por causa disso. Outras vezes sofriam vergonha pública por causa do nome de Cristo. Além de perseguidos, sofriam vergonha pública por causa do nome de Cristo, sofriam perseguição por ser piedoso e fazer o que era correto. Eles eram afrontados por incrédulos. Então Pedro escreve essa carta para encorajar aqueles cristãos perseguidos a serem boas testemunhas aos seus perseguidores. Eu preciso ser boa testemunha para esse que está me perseguindo. Até aí tudo bem, amém, irmãos? Então Pedro vai trazer a ideia de que somos pedras.
olha comigo o capítulo de número 2, versículo de número 5. Vai dizer: também vocês, como quê? Pedras que vivem, são edificados casa espiritual para serem sacerdócio santo. Pedras que vivem. Então, a ideia que Pedro está tendo aqui, da coletividade, da unidade dentro da coletividade, é o seguinte: você não é templo sozinho. Você é uma pedra que forma o quê? Casa espiritual, o templo. E Pedro está preocupado com isso, que em meio à perseguição e à hostilidade e a maus tratos, Pedro está dizendo, de certa forma, permaneçam unidos diante deste cenário. Então, Pedro está escrevendo essa carta como encorajamento a esses irmãos, para que eles permanecessem unidos. Tanto que no capítulo 2, versículo de número 9, nós vamos perceber que, um versículo que a gente fala de cós salteado. O que está escrito aí? Vocês, porém, são o quê? Para o quê? Perceba o texto. Vocês são. Ele fala no coletivo. Ele está falando da comunidade da fé. Ele está falando àqueles irmãos. Vocês são geração eleita, sacerdócio real, nação, povo. Olha, vocês são geração, nação, povo, para proclamar as virtudes daquele que chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Nunca o indivíduo. Pedro, então, traz essa ideia do coletivo, da unidade. Então, em meio à perseguição, à repulsa dos crentes, dizendo: olha, vamos colocar eles à margem da sociedade, em meio a esse movimento de afastamento, de ostracismo, tira eles de perto. Pedro está falando: vocês precisam viver em coletividade, mesmo diante da maldade, vocês precisam viver unidos, para que o nome do Senhor seja glorificado, para que sejam testemunhas até daqueles que estão praticando a maldade com vocês. Então, nesse cenário de perseguição, de maldade, Pedro chama esses irmãos. Em outros tempos, o Pedrão, talvez ele falaria: irmãos, estão sendo maltratados? Mete a mão na espada e lasque-lhe a orelha de todo o povo. Mas agora Pedro, regenerado, que nasceu de novo, está falando para o povo: sejam unidos, não paguem o mal com o mal, sejam unidos num só propósito, Pedro vai dizer no capítulo 2, versículo 12, o seguinte: tendo conduta, o que diz aí? Exemplar no meio dos gentios. Pedro fala: tenham conduta. Irmãos, como que em meio à guerra, em meio à perseguição, em meio à maldade, hostilidade, Pedro está falando: tenham conduta exemplar. O povo já estava sendo perseguido porque estava tendo uma conduta exemplar, por fazer o que era correto, por não viver em devassidão. Pedro está falando: tenha uma conduta
exemplar entre os gentios. Está dizendo, seja exemplo. Capítulo 2, versículo 13 e 15, por causa do Senhor, se sujeitem às autoridades. Capítulo 2, versículo 17, vai dizer, tratem todos com honra, ame os irmãos na fé. Irmãos, o cenário é de ir na contramão do sistema maligno que estava sendo imposto naquele tempo e também nos dias de hoje, de cada um viver por si. Eu já cumpri meu papel, fui na igreja, bati o meu ponto, prestei atenção no culto, levantei até minha mão. E agora eu vou embora. Mas quando você vive em coletividade, unidade, também é cultuar a Deus. Porque o Salmo vai dizer que ali o Senhor ordena a sua bênção. Não é só quando você entra por essas portas e você está num grupo, porque às vezes você está aqui neste grupo, mas de alguma forma não está inserido intrinsecamente neste grupo, como coletivo, como unidade nisso, fazendo parte disso. E Pedro está indo na contramão do sistema, dizendo, humilhe-se debaixo da mão poderosa de Deus, capítulo 5, versículo 6. Então esta carta de Pedro faz brilhar o sol da justiça, uma luz em meio às trevas, em meio a esse sistema de separação que os cristãos precisaram avançar, sair. Pedro está dizendo para eles que somos unidos num só propósito, que é fazer o nome do Senhor Jesus conhecido e glorificado. E a igreja é essa luz. João capítulo 17, versículo 21, ele nos diz, para que nós fôssemos um, a fim de que o mundo creia em Jesus. João 17, Evangelho de João 17, 21. Jesus está orando por nós. Ele vai dizer, a fim de que todos sejam um. Como, olha o exemplo da Trindade. Como tu, ó Pai, está em mim e eu em ti, também eles sejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Para que o mundo creia que Jesus é Deus, precisamos estar em quê? Em unidade. Jesus já havia orado. E a igreja é esse farol, essa luz, em meio ao mundo de crise. Mas a igreja permanece em Cristo. Então, a ideia de ser igreja sozinho é um veneno e muito antibíblico. A ideia de ser igreja solo é um veneno e antibíblico. Não existe isso. Não existe isso. A aliança de Jesus é com o seu povo. E quando nós pensamos em povo, eu não posso pensar em exclusividade. Povo. Não. Povo. Somos nós. Geração somos nós. Raça somos nós. Então, Pedro nos convida a pensar como igreja, não de forma individual, mas coletiva, para que o mundo veja Cristo em nós, mesmo diante da adversidade. E ontem, eu passei o dia pensando sobre isso, e quando fui jantar, já era 9 horas, e meu pai estava vendo uma programação, e eu falei, meu Deus, então eu tenho que falar sobre isso mesmo.
eu não vou citar o nome dos pastores, mas são conhecidos na mídia. Um provoca o outro, e o outro rebate, chama o outro de cachorro inescrupuloso, Eu fiquei, o que está acontecendo, meu irmão? De pseudo-mestre, de pseudo-pastor, e teve lá no sepultamento da mulher do cara. E depois falou, depois do outro se retratar, ele também se retrata, pede desculpa e fala, porque nós somos amigos. Que amizade é essa, meu irmão? Que maluquice é essa? Que reino de Deus é esse? Jesus já havia dito, um reino dividido, o quê? Não subsiste. Que reino é esse? Do primeiro eu, segundo eu, terceiro eu, quarto eu, quinto eu, sexto eu, sétimo talvez você. Entra na fila. Em meio a essa diversidade, esse pandemônio de perseguição, Pedro está falando, precisamos ser unidos. Mesmo em meio à adversidade. Olha, irmão, se hoje está tranquilo, você chega numa igreja, se arruma bacana, né? Olha como eu estou bacana. Se arruma bacana, vem para a igreja, aquela coisa toda, senta no ar-condicionado, está tudo tranquilo. E tem a dificuldade da unidade. Imagina quando começar uma perseguição mais forte, hein? Vai ser aquele, cada um por si e Deus por todos. E sai todo mundo correndo. Então eu quero falar nesse tempo que me resta, diante dessa introdução, não faça isso não, irmãos. No seminário isso é errado, tá? Uma introdução longa assim, mas eu precisava explicar, porque senão ia ficar muito vago. Vamos pensar sobre o tema de uma igreja unida em um só propósito. Você pode repetir comigo? Uma igreja unida em um só propósito. Falamos sobre uma igreja unida em oração e agora estamos falando sobre uma igreja unida em um só propósito. Então vamos ver algumas lições que podemos aprender como devemos nos comportar como uma igreja unida. Primeira lição que nós aprendemos está lá no versículo de número 8, do capítulo 3 de 1 Pedro. O que está escrito aí? Finalmente, irmãos... Ih, o povo está com fome. Vamos lá. Só a primeira frase ali. Finalmente, tenham todos o mesmo modo de pensar. Só até aí. Primeira lição. Tenham o mesmo modo de pensar. Ah, pastor, até isso eu estava indo muito bem. Mas agora, ter o mesmo modo de pensar, o senhor já quer demais, né? É mesmo? O Pedro... ele agora usa a expressão finalmente como se ele estivesse finalizando ou uma conclusão acerca de tudo, a mesma palavra que, finalmente, irmãos, tudo que é amável, quando Paulo fala, agora ele utiliza desta mesma ferramenta dizendo, finalmente, irmãos, concluindo, tenham o mesmo modo de pensar. Pedro então nos convida aqueles irmãos a permanecerem firmes, unidos no mesmo intento, o mesmo propósito. O que é tenham o mesmo modo de pensar? É estar unido no mesmo propósito. É estar unido no mesmo propósito. E aí, talvez você vai pensar, mas tá bom, pastor, e agora? Qual é o meu propósito? Qual é o meu propósito de vida? O teu propósito de vida, como nós lemos no capítulo 2, versículo de número 9, vai dizer, a fim, ou seja, para quê? A fim de proclamar as virtudes daquele que chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Por isso que você é povo, por isso que você é geração, por isso que você é nação, por isso que você é raça. Para quê? Para quê, irmãos? A fim de
proclamarmos as virtudes daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. É o propósito de glorificar a Deus em todos os momentos, em todas as circunstâncias, sejam elas boas, sejam ruins. Que é muito fácil glorificar a Deus quando não está indo tudo bem, né? Quando não está indo tudo bem, meu Pix, só Pix. Viagem, passeio, saúde, Deus é muito bom. E quando está indo tudo mal? Como é que a gente glorifica a Deus? Lembra da mulher sunamita? Que ela estava com um filho morto e perguntaram para ela assim, vai tudo bem? Ela respondeu o quê? Vai tudo bem. Ué, estava tudo bem mesmo? Os nossos olhos estava tudo mal, meu irmão. Filho morto. Mas ela estava indo encontrar com quem? Com quem? Com o profeta. E ela conhecia o Deus do profeta. Então ela aprende a descansar nesse Deus. Então, um propósito de glorificar a Deus. Tem o mesmo modo de pensar. E unidade não é a mesma coisa que uniformidade. Unidade é cooperação em meio à diversidade. Eu coopero em meio à diversidade de pensamentos, diversidade de pessoas. Apesar das diferentes partes, o corpo trabalha para todos. Então, pense comigo. Imagina o dia que o coração falar que não quer mais bater. O coração cisma, fala assim, não quero mais bater, porque eu acho que as pernas estão dando passos largos demais. O que vai acontecer com esse corpo? Vai morrer. Imagina se o dia as pernas falam que não quero mais andar. Não vou mais andar, porque as mãos estão muito metidinhas, elas fazem tudo. O que vai acontecer com o corpo? Vai ficar o quê? Paralisado. Imagina se o pulmão falar assim, olha, eu decidi hoje, acordei, porque eu sou sozinho, sou solo na igreja, no corpo, né? E não quero mais circular ar para ninguém. O que vai acontecer, irmão? O cérebro já vai começar a pifar, já vai começar a ver alucinação, vai ser aquela coisa doida. Então, mesmo do corpo, dos órgãos serem diferentes, as partes do corpo são diferentes, mas elas trabalham juntas, em conjuntos. Então, os cristãos eles podem discordar quanto à forma certa de algumas determinadas coisas, mas devem concordar quanto ao conteúdo e a motivação. O porquê que eu faço isso? O porquê que eu preciso ajudar o meu irmão? O porquê que eu preciso caminhar com ele? Podemos pensar diferente, mas o conteúdo e o propósito é o mesmo. Em tempos onde o mundo vive cada um por si, Cristo chama a sua igreja para viver de forma unida, em coletividade, em unidade, tenham o mesmo modo de pensar. É bíblico, irmão. É bíblico. Então, por que muitas vezes achamos que podemos andar sozinhos? Por que muitas vezes, eu não vou cooperar? Por quê, irmãos? Você faz parte do corpo. Você tem função no corpo. E o corpo trabalha em conjunto. Não, pastor, eu já fui na igreja, meu corpo é ir na igreja. Meu órgão dentro do corpo é ir na igreja. E acabou? Não tem mais nada? Como Pedro está falando?
Diante desse cenário, o propósito é: sejam um em meio à adversidade, para que o nome do Senhor seja glorificado. Ô irmãos, precisa de alguém para ajudar com uma determinada coisa? Vem aqui e ajuda. Coloca a mão, faz acontecer, ajuda. Às vezes, eu fico pensando, a palavra para a igreja no Apocalipse foi: olha onde você caiu, arrependa-se e volte às primeiras obras. E muitas vezes a impressão que dá que a ideia de fato era essa. Já não fazia mais obra nenhuma, fazia de qualquer jeito, ou de repente fazia sem propósito. Mas qual é o propósito que o Senhor te chamou, te escolheu, para que você estivesse aqui? Simplesmente para vir à igreja, sentar num banco e está tudo ok? Glória a Deus. Não, você é corpo. E corpo se movimenta em coletividade. Ou melhor, em unidade dentro de uma coletividade de órgãos, de membros. Esse ano a igreja, o tema da igreja é Avivamento, 2025, o ano do avivamento. A todo momento, os pastores, o conselho vai estar recebendo de Deus e direcionando a igreja: irmãos, vamos para lá. Ah, não, pastor, eu não concordo com isso. Ir para lá não, é muito cansativo. Deixa que outro vai, esses meninos mais novos vão para lá. Eu já estou velho de igreja, eu já conheço, já sei. Então, oremos para o Senhor te promover, porque o teu propósito aqui na terra já acabou, né, irmãos? O Senhor remove, ou promove, dependendo, né? Mas se a igreja está unida num só mesmo modo de pensar, vai ser: pastor, é para ir para lá, então vamos todos juntos, vamos dar as mãos e vamos todos para lá. E de repente um membro vai querer voltar, e você, como membro do corpo, vai dizer: não, meu irmão, é para lá. Ou você já viu o corpo ir para lá e o dedo ir para trás sozinho? Eu quero ir para trás. Não existe isso, só no Frankenstein, que a mão dele sai, vai andando para lá e para cá, e fica rodopiando para lá e para cá, mas é um defunto. E a igreja não é um defunto, a igreja é viva, pedras que vivem, Pedro está dizendo. Então, precisamos trabalhar em prol do mesmo propósito, que é fazer o nome do Senhor glorificado. E Jesus disse, Marcos capítulo 3, versículo 24, se um reino estiver dividido contra si mesmo, tal reino não pode subsistir. Qual o seu propósito, irmão? Qual o seu propósito? Pastor, eu estou esse tempo todo na igreja e não sei qual é o meu propósito. Então você vai aprender hoje. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 10, versículo de número 31. Põe na tela para a gente, por favor. O homem é rápido, hein? Vamos ler todos juntos? No 3, 1, 2, 3. Quer comais, quer bebais, quer fazer outra coisa, qualquer outra coisa, faça tudo para a glória de Deus. Irmão, você levantou hoje para a glória de Deus, você veio a essa igreja hoje para a glória de Deus, você vai trabalhar para a glória de Deus, você está lá diante daquele chefe que está te perseguindo, mas você está se mantendo firme em mansidão para a glória de Deus, você vem e ajuda o irmão dentro da igreja para a glória de Deus, você pega uma vassoura e varre essa igreja para a glória de Deus. Tudo é para a glória de Deus, irmãos. Você não é um dia e outro dia. Você é povo.
raça, geração, unidade para a glória de Deus. Colossenses capítulo 3, versículo 17. Vai dizer o seguinte, que está escrito aí, vamos ler todos juntos no 3, 1, 2, 3. E tudo deixa aí. E tudo o que fizerem, tudo é o que, irmãos? Tudo é tudo. Tudo é tudo. Tudo? Tudo. Até fazer comida? Até fazer uma comida. Tudo o que fizerem, seja em palavras, seja em ação, façam em nome do Senhor, dando por Ele graças a Deus Pai. Mateus 5,16 vai dizer o seguinte: assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está no céu. Diante das boas obras vão glorificar ao Deus que está no céu. O mundo que vive dividido vai olhar para a igreja e vai dizer o seguinte: olha como eles são um, e vão glorificar o nome do Senhor. Por isso, meus irmãos, diante do cenário de perseguição de cada um vive por si, de brigas em meio à internet, saia desse meio, viva em unidade, tenha o mesmo modo de pensar, todos, com o mesmo propósito, fazer o nome do Senhor glorificado. Romanos 11:36 vai dizer o seguinte: porque dele, por ele, para ele são todas as coisas, glória, pois, a ele eternamente, amém. Para ele é toda glória, todo louvor. Esse é o propósito, irmãos, que estamos aqui. E quando saímos também, vivemos para a glória de Deus, para que o mundo olhe a unidade da igreja e veja a unidade em Deus, Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Meu tempo já foi. Mas aprendemos com essa primeira lição, que é: tenha o mesmo modo de pensar. Há um só propósito, há um só Deus, um só Senhor, um só Espírito, um só corpo, um só batismo. Oh, irmãos, todos nós estamos enxertados em Jesus Cristo. Todos nós. Então, Pedro nos faz pensar nessa manhã acerca de vivermos unidos num só propósito. O conteúdo é o mesmo: fazer o nome do Senhor glorificado, fazer o nome do Senhor conhecido, mesmo em meio às dificuldades, hein? Olha para cá, mesmo em meio aos desafios, porque aquela turma toda lá estava passando perseguição, e Pedro está falando: calma, haverá uma glória maior, haverá um propósito maior, há um propósito maior, que é a glória de Deus. Então, irmãos, que possamos aprender nessa manhã, como igreja, não como indivíduos separados, mas olhar para o nosso irmão e dizer: de fato, você é meu irmão em Cristo. Às vezes usamos essa expressão, esse jargão: fala, irmão, Pai do Senhor, irmão, glória a Deus, irmão, Deus abençoe, irmão. Mas como, sabe, discurso, meio um discurso, já virou vício de linguagem. Mas entenda de verdade que quem está do teu lado, olha para o teu lado aí, olha para o outro teu lado, olha para trás, olha para mim agora, não me esquece de mim não. Somos irmãos, querido. Somos irmãos em Cristo, caminhando num só propósito. Tenha o mesmo modo de pensar.
que assim o Senhor nos acrescente mais ao nosso coração. Amém? Você recebe essa palavra? Em outra ocasião, a gente continua. Tem mais 4 folhas. Fazer uma série. Glória a Deus. Pastor Vinícius. Glória a Deus.